Oi, gente. Bom, então eu vim gravar o vídeo, como eu havia comentado, em resposta à, à interação que eu tive a partir da última postagem que eu fiz ontem a respeito do que é crescer, do que é viver numa sociedade heteronormativa. E eu fiquei pensando bastante sobre as respostas que eu recebi e queria gravar um vídeo porque eu acho que eu vou tentar, de alguma forma, minimamente dar conta ah, das questões. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: a gente está falando de uma sociedade heteronormativa binária. E a questão não é um combate, uma luta contra a heterossexualidade. Não é isso. O problema não é a heterossexualidade. Ela é mais uma orientação. Então, não é essa a questão. A questão é como a gente naturaliza, e tivemos que naturalizar, porque nos foi imposta uma lógica heteronormativa, ou seja, uma norma comportamental, de orientação, baseada em um binarismo de gênero, que, como essa estrutura nos foi imposta, e, portanto, tudo que desvia dessa estrutura, que não se encaixa nessa estrutura, passa a ser negligenciado, passa a ser deixado de lado, passa a ser atacado violentamente. Então, o ponto, o cerne da questão é justamente esse. É pensar quais são os efeitos de uma sociedade heteronormativa. A gente poderia pensar nos exemplos mais conhecidos, mais um repertório comum, né? Um menino gay ou não, até um menino heterossexual, uma criança heterossexual, portanto, que gosta de brincar de boneca. O resultado desse tipo de situação inicialmente pode ser o mesmo, né? Um menino gay que brinca de boneca, que portanto coloca em crise essa estrutura que é muito articulada, né? Coloca em crise porque necessariamente esse tipo de brinquedo não faz parte como símbolo do gênero ao qual ele deveria estar associado, ao gênero masculino. E ele causa uma crise nessa estrutura, portanto, porque um menino gostar de brincar de boneca, uma brincadeira delicada, uma brincadeira de cuidado, uma brincadeira sensível, não condiz com o comportamento que o menino deva ter na sociedade, né? Assim como quando a gente pensa sobre os brinquedos que eram designados para as meninas, como boneca, cozinha, panelinha, a gente percebe, portanto, que já na criação há elementos, né, de alguma forma que são postos, colocados ali para fortalecer uma noção de gênero. É óbvio que não tem problema algum a menina crescer e gostar de panelinha e gostar de ser mãe. Não é essa a questão. A questão é como esses universos são construídos e os valores deles são impostos. Porque aquelas pessoas que, portanto, não vão se encaixar nesse padrão heteronormativo, elas vão sofrer violentamente. Então, todo mundo vai estranhar se o menino brincar de boneca, porque imediatamente elas vão imaginar que ele vai ser gay. E aí elas vão começar a rotular, elas vão começar a associar esse menino a uma simbologia do ridículo, do vexatório, do vergonhoso. Isso vai construir já, de alguma forma, muitas camadas, né, de violência que essa criança vai somando até crescer, até se assumir, ou nunca se assumir, ou não ser também homossexual. Porque já é um outro debate que nós poderíamos aqui traçar sobre um menino que não é gay, mas que pode brincar de boneca sem problema algum. Assim como uma menina pode jogar futebol, uma vez que essa prática, esse jogo também é associado mais especificamente ao gênero masculino, razão pela qual a gente tem uma repercussão ainda muito pequena do futebol feminino. Eu não sou entendedor de futebol, mas essas coisas são bem visíveis. Então, o que eu queria pontuar é o seguinte: é importante que a gente entenda que quando a gente fala da heteronormatividade, a gente está falando de uma estrutura muito articulada, que quando percebe que há deslocamento nesses papéis sociais que ela instituiu,
ela começa, de alguma forma, a ruir e gera efeitos sobre as pessoas que provocam esses deslocamentos, né? Então, um menino que cresce gostando de brincar de boneca, uma menina que cresce e não gosta de brincar de boneca, eles causam, de certa forma, ruídos nessa estrutura, né? Quando eles se assumem, e a palavra é muito feia falar em se assumir, mas quando eles se assumem de algum modo, eles provocam uma espécie de colapso nessa estrutura, que vai ter que se regenerar de alguma forma. Nesse processo da estrutura heteronormativa, buscar se regenerar, porque houve deslocamento, houve esse colapso, houve esse golpe no que se convenciona falar como normalidade dos gêneros, quando ocorre isso, todo tipo de violência é depositado sobre essas pessoas, né? Então, a gente percebe que essa estrutura ela é tão articulada que ela faz, ao longo da vida, a pessoa conviver com um repertório de violências verbais, físicas, comentários que vão ser taxados de piada e tudo mais, em todas as esferas, fortalecido continuamente por uma lógica que busque reafirmar que não se associar com o gênero ou não ter a orientação sexual convencionalmente entendida como padrão é um erro, é pecado, existem inúmeras palavras, é ridículo, é uma escolha. Todos os termos são equivocados, não cabem. E todos os termos são palavras muito poderosas que assassinam pessoas até este presente momento enquanto eu falo com vocês. Então, é importante que a gente compreenda, de fato, os papéis sociais instituídos devem ser questionados, porque eles não são naturais. Eles não são de uma narrativa canônica religiosa. Eles são construções sociais, reforçadas continuamente ao longo da história. Então, ver uma menina de cabelo curto já foi um símbolo para associá-la à orientação sexual como lésbica, para associá-la como lésbica. Assim como ver um menino de unhas pintadas, ou usando maquiagem, ou usar alguma roupa que seja associada, portanto, ao gênero feminino, já foi, de alguma forma, uma simbologia para, certamente, esse menino é viado, certamente ele é bicha. E, automaticamente, o que há por parte dessa estrutura heteronormativa, quando não consegue enquadrar essa pessoa dentro dessa norma, é rotular das formas mais pejorativas. Hoje em dia, o que há é um movimento muito grande por parte da comunidade LGBTQIA+, de se apropriar disso tudo que já foi insulto, já foi violência, e ressignificar isso, porque a gente não quer mais ser ofendido, a gente não vai aceitar mais ser ofendido. Então, até aquilo que era utilizado como arma para nos diminuir, está sendo ressemantizado, reapropriado. Então, é importante quando a gente fala de uma comunidade, de uma sociedade, heteronormativa, binária, o problema dessa conjuntura é instituir efetivamente uma lógica padrão, que vai cortar a cabeça de quem não se encaixar nesse padrão. E a partir disso a gente pode começar a pensar, por exemplo, em situações concretas, como, por exemplo, como um homem afeminado, com trejeitos, a partir da roupa que usa, a partir da forma como fala, a partir da resistência que aplica em sua vida, que foi ser taxado negativamente, ser associado negativamente ao feminino, e quando se aceita, se identifica com o feminino, gosta de realçar exatamente essa associação. Quando uma pessoa nessa configuração, nessa condição, se impõe, a estrutura luta contra ela. Tenta atacá-la de alguma forma. Da maneira mais sutil. Por piadas, por supostas piadas, comentários. Até que isso se transforme em violência física.
Quando uma pessoa se coloca resistentemente, se impondo, seja uma mulher lésbica, seja uma pessoa trans, seja um homem gay, está se impondo para resistir, para sobreviver à sociedade heteronormativa e para sobreviver também em relação aos efeitos que essa sociedade gera. Porque essa estrutura ela é tão poderosa que ela cria efeitos sobre os próprios oprimidos no sentido de fazer com que esses oprimidos reproduzam as opressões que sofreram. Então, dentro da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, você tem pessoas como homens gays que praticam discriminação com outros homens gays que são afeminados, que se associam, portanto, se identificam, portanto, muito mais com o universo feminino. Assim como você também vai ter, por exemplo, mulheres lésbicas que vão discriminar outras mulheres lésbicas porque elas são mais ou menos masculinizadas, por exemplo. E assim como você também vai perceber uma boa parte da comunidade que vai ter atitudes extremamente transfóbicas. Então, o que a gente vê externamente, o que a gente vê do lado de fora da comunidade LGBTQIA+, é um instrumento tão poderoso em execução que ele participou da criação de pessoas que pertencem a essa comunidade e que ainda reproduzem comentários misóginos, comentários homofóbicos, comentários transfóbicos. A gente precisa reorientar isso para conseguir perceber qual é o nosso papel nessa discussão toda e nessa vida toda, essa prática social inteira. E eu acho que partir de uma discussão sobre o que é orientação sexual, do que é gênero, desnaturalizar esse estranhamento quando você vê, por exemplo, um menino, seja ele um menino gay, seja ele um menino hétero, que pinte as unhas. Porque também existe esse imaginário de que um menino hétero, um homem hétero, por exemplo, não usa roupa rosa. Porque roupa rosa, enfim, vai fazer com que ele seja considerado sensível, delicado, gay, por causa disso. Não cabe. Não cabe, não tem fundamentação, não tem sentido. Gênero, comportamento, atitude, sensibilidade, afeto não são aspectos que determinam a orientação sexual de uma pessoa. São aspectos que estão diretamente ligados a questões sociais e culturais. Então não tem que ser um estranhamento, por exemplo, quando um homem hétero demonstra afeto com outro homem hétero. Isso não é sinal de homossexualidade. Isso não é sinal de que ele é viado, de que o outro é gay e tal. E aí você percebe como a estrutura nota isso, porque a estrutura pensa numa lógica panóptica mesmo. Ela está enxergando tudo. Quando ela capta esse tipo de movimento, que é um movimento que não foi controlado ou programado por ela automaticamente busca rotular. Rotular de uma forma pejorativa. E foi ao longo da vida inteira isso. Então eu posso falar, por exemplo, toda vez que eu tive algum movimento que os meus amigos do ensino médio, do ensino fundamental, identificavam como um movimento que é um movimento afeminado, que é um movimento delicado, sensível, automaticamente eu sofri uma série de violências por causa disso. E assim aconteceu com a família, e depois isso aconteceu com amigos de trabalho, até que eu pudesse me empoderar suficientemente para combater esse tipo de violência, para responder a esse tipo de violência com a minha posição política, com a minha posição intelectual, com a minha posição profissional. Mas não é todo mundo que está preparado para fazer isso. Então cabe também a parcela da sociedade heterossexual rever as práticas, rever como está reproduzindo esse tipo de lógica,
assim como as pessoas da comunidade LGBTQIA+, precisam também rever. Somente numa aliança desse tipo, dessa natureza, talvez a gente consiga modificar o quadro de alguma forma e parar de estranhar mais as pessoas e começar a acolher mais as pessoas dentro de todo o espectro da diversidade, do qual todo mundo faz parte. Pessoas homossexuais, pessoas transexuais, pessoas heterossexuais, porque ninguém é igual a ninguém. É isso, gente. O debate continua, a gente continua trocando, continua aprendendo juntos. Um beijo grande.